E fala galera, sou eu de novo aqui na área, Walter, no nosso cast em casa, continuando esse bate-papo com o meu amigo Thiago Amaral. E a sua percepção, meu amigo? Você estava falando a respeito de como é que você considera assim, que você acha que as pessoas te veem, a imagem que você acha que as pessoas te veem. Fala um pouquinho aí sobre isso. Como eu falei, cara, eu acho que a pessoa me vê como amigo, né? Porque eu sou um cara muito transparente, um cara muito sincero, né? Eu faço sempre de coração, assim, né? A pessoa pode me chamar para conversar, para qualquer coisa, cara, né? E eu tô sempre assim. Às vezes as pessoas acham que a gente é um pouco besta, né, para os outros, mas realmente eu faço de coração sem esperar nada em troca, né? De volta. Né? Porque Tu tem muitas pessoas que sabes, são assim, tu né? Elas sabes fazem dizer, esperando algo tu um sabes, retorno. tu sabes Eu, dizer não, eu não sou ou assim, não. tu sabes dizer não ou dói dizer não? Não, eu sei dizer não. Sabe, amigo? Sei. Eu sei dizer não. Não, porque às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa pode não entender. Mas aí eu explico, porque como eu sou um cara muito transparente, eu explico o motivo do não. Porque é muito fácil você só dizer não e ficar só no não. Não, eu gosto de falar o motivo, né? Falar, pô, amigo, poxa, hoje em dia, hoje não dá, né? Vamos marcar uma outra data, vamos tentar ajustar aí, né? Então, a pessoa tem que entender também o meu lado, né? Então, o problema é a pessoa não saber como é que é a minha vida, a minha rotina. Eu sou super aberto, né? Mas quando eu posso, né? Porque, tipo assim, é muito fácil você chamar alguém para conversar, algo do tipo, e tu não saber como é a vida da pessoa, Sim, sim, verdade. né? Então a pessoa, tipo assim, tem agenda, né? Eu tenho minha agenda, a pessoa também tem a agenda dela. Então a nossa agenda tem que se coincidir, né? Então quando coincidir, a gente consegue marcar algo até para ser algo mais produtivo, né? Para ser algo realmente que venha valer a pena. Porque tu estaria depois, daqui a pouco tu precisa sair no meio da conversa e aí não fica algo legal, né? Então é sempre bom tu deixar um tempo, né, de sobra, né, para você poder ter uma conversa bacana, para você poder realmente ter um momento, né, bom de qualidade, né, um tempo de qualidade com a pessoa. Então eu vejo muito isso. Que bom que tu não tem esse travamento, né? O não, eu acho que o não bem explicado, ele é tão bom quanto um sim. O que é ruim é Sim, quando ele não é bem explicado ou é implícito. A pessoa fica com aquele sentimento de negação, assim, de não ter sido contemplado por aquilo que ela queria, sem explicação nenhuma, né? Que é um sentimento muito ruim. porque a Deixar no pessoa se sente vácuo, né? excluída, né? Ela É, se se sente sente excluído. excluída. Ah, ele tá me excluindo, tá, não quer saber, tá. Mas não é bem assim, né? Então, por isso eu Verdade. sempre falo, eu sou sempre transparente, para que a pessoa não fique magoada e a pessoa também venha entender o meu lado, né? Então é sempre assim. E agora eu te pergunto, se tu fosse escolher uma forma, a maneira que você gostaria que as pessoas te conhecessem, fala aí com o nosso público. Te apresenta aí no seu lado mais pessoal, mais transparente possível. Cara, a pessoa me conhecer, às vezes a pessoa pode até achar que eu sou um pouco arrogante, né? Algo do Ah, tipo, não, de forma alguma. né? Eu nunca tive muito Não, pelo a pessoa que não contrário. me conhece, né? A Ah, pessoa que que não não me te conhece, conhece, tá. né? Porque eu tenho uma barba, né? Eu tenho uma cara meio fechada às vezes, mas eu sou um cara bem sorridente, né? Ah, meu Eu amigo, sou um cara bem brincalhão. Eu você sou um cara bem é. brincalhão, né? Eu gosto de brincadeira, eu gosto de achar graça, porque a nossa vida é assim. Se a gente só fechar a cara, a gente ficar assim, a gente vai morrer e não vai levar nada dessa vida. Né? O que te leva dessa vida são as histórias, as amizades, as brincadeiras, né? Então, isso que é o maravilhoso. Né? Então, quando a pessoa, às vezes, me vê assim, de primeira, assim, às vezes a pessoa pode até pensar algo do tipo. Mas quando ela me conhece verdadeiramente, eu acho que ela muda a concepção, né? E vê realmente que eu sou uma pessoa amiga, uma pessoa realmente que gosta de estar perto, gosta de sempre estar ajudar. Eu sou assim, né? Uma pessoa humilde, né? Sempre nunca fui
né, soberbo de querer ser maior que alguém. Não, sempre tive meus corres, como qualquer um, né, e não vou deixar com que o dinheiro ou algo venha subir minha cabeça. Né? Então é sempre manter o pé no chão, né? Porque, como te fala, né, o mundo é uma roda gigante. Às vezes pode estar em cima, às vezes pode estar embaixo. Né? Então a gente nunca pode ser melhor que alguém. Né? Sempre tem que respeitar um ao outro. Né? Isso que é o mais importante. E Amaral, eu ouvindo assim tu falar, cara, tua trajetória, porque eu sei muita coisa sobre ti, né? Mas as pessoas estão te conhecendo agora. E tu não tens ideia do quanto que a nossa trajetória é parecida. Inclusive, eu vou até te, eu acho que te surpreender, que eu acho que você não sabe disso. Hoje em dia eu tô me reencontrando no meu lado espiritual. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu estado espiritual. Como é que você tá hoje em dia? Cara, hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Eu falo que o início da caminhada cristã ela é mais difícil. É mais difícil. Então, logo no início, lá em 2014, quando eu me converti, né, foi muito difícil para mim, porque tu tá acostumado a um jeito, né, a um hábito, né, a uns costumes que tu tinha desde a infância. E aí tu vai aprendendo dentro da igreja as coisas, tu vai lendo a Bíblia, né, Deus vai falando com você e você vai aprendendo, porque Deus vai tirando coisas ruins dentro de ti, vai colocando coisas boas dele em você, e você vai aprendendo, Posso te né? falar só uma coisa para agregar nessa temática que tu estás tocando em assunto? Sim, Cuidado que eu sou um novo convertido, então eu tô nesse processo aí. sim, Inclusive, eu até te escutando aqui falar, cara, não é fácil. Não é não, fácil viver na palavra. não é fácil. Não é fácil. Então, como falei, são hábitos que nós carregávamos e aos poucos nós vamos deixando, né? Porque não sou eu que vou convencer o Walter, não sou eu que vou convencer alguém, né, do seu erro. Quem vai convencer é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fala contigo, amigo. Deus fala contigo. Fala, Cara, fala, eu tô doido pra ele falar comigo. Todo dia eu peço pra ele falar comigo, ele ainda não falou. Eu ainda. fala. Não, às vezes ele pode até ter falado, Ah, mas eu quero que ele literalmente, Walter, né? dê aquele. Às vezes falta o que ele desenhar, né? Falta desenhar para Ah, te eu entender, quero, eu quero, eu quero. né? Então é um processo, cara. É um processo porque tu ainda não está acostumado. Né? Lá na Bíblia fala que o profeta Samuel, quando ele era pequeno, né, Deus chamou ele e ele pensava que fosse o profeta, em vez de ser Deus. Aí ele foi lá com o profeta Eli, aí quem você me chamou e tal? Ele, não chamei. Aí ele voltou a dormir. Aí isso ele fez 3 vezes. Aí o profeta Eli sacou, falou, olha, quem está te chamando não sou eu, né? Quando te chamarem, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Né? Então, quando ele chamou a 4ª vez, aí ele entendeu que era Deus. Deus começou a falar com ele naquele momento. Então, às vezes, Deus fala com a gente não entende. Né? Então, a gente Eu tem que acho que eu, entender que eu nós acho que eu precisamos estar ainda, com o quê? eu acho que eu Com não os tô ouvidos entendendo ainda. sensíveis, né? Com os ouvidos sensíveis, para a gente poder entender a voz de Deus, né? E o Espírito Santo está dentro de nós. Então, às vezes, ele fala conosco, a gente às vezes não entende. Então, a gente tem que saber a voz de Deus. Né? Isso é com o tempo. Né? O tempo vai realmente te mostrar, vai te amadurecer nesse sentido. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. E nessa E caminhada, logo no início, era difícil, porque tem uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é tudo aquilo que eu gostava de fazer. eu tô É tudo nessa, aquilo. eu tô nessa fase aí, É, porque nessa a gente estava batalha. acostumado, de um jeito, né? E a gente fazia tudo errado. E aquilo ali nos preenchia de uma certa forma que nós gostávamos, nós queríamos aquilo, né? Nós vivíamos numa vida totalmente errada, né? E quando Deus entra, ele vai modificando tudo aquilo ali. É como se fosse um quarto bagunçado. E aí ele vai ali e começa a ajeitar tudo. Né? Então ele começa a ajeitar, tira uma coisa aqui, né? Coloca uma coisa ali,
né? E vai modificando até você ir mudando e se tornando uma nova criatura. E essa fase de transição tua, até tu sentir que tu conseguiu passar pelo deserto, demorou quanto tempo? Cara, demorou acho que uns 2 anos. Foi, Uns 2 anos. entendi. Porque no início, como o início é sempre mais difícil, ainda tinha muitos conflitos. Né? Uma delas era a pornografia. Né? Pornografia era uma coisa que eu era escrava da pornografia. Né? Não é fácil, muitas pessoas têm esse problema. Né? Eu tive esse problema. Né? E Deus foi me tratando nesse processo. Não é Tem fácil. cura, Não é fácil. hein, amigo? Né? Tem, Mas é uma coisa que nós precisamos nos libertar, porque pornografia é igual uma droga. tem Ela mexe com cura, a amigo, cabeça. mas tem cura. Tem cura, mano. Vou saber. Obrigado por me avisar. Tem cura, mano. Deus pode tudo, Oh, cara. meu Deus pode Deus, me tudo. abençoe, meu Deus. Mas também tem que ter o nosso pontapé Nossa inicial. ajuda, a gente tem que fazer É, também, porque né? aí não vai fazer nada que você não queira. Né? Como eu falo, o inimigo ele vem e arregaça a porta, ele vai quebrando e vai invadindo. Deus não. Deus ele bate na porta e você que abre para ele entrar. Entendi. Né? Então, tem certas áreas da nossa vida que nós temos que deixar nas mãos de Deus. E uma delas era essa parte de sexual, essa parte de relacionamento. Que eu tive muitos problemas. Né? Porque eu fazia tudo errado. Então, para eu acertar, eu tive que deixar Deus no controle. E Deus foi mudando isso. Né? Claro, eu assistia, quando me converti, eu ainda assistia pornografia. Né? Então, é um processo, como qualquer outro pecado. Sim. Né? E aí, aos poucos, eu fui deixando de ver, eu fui me interessando mais pelas coisas de Deus, né? Lendo mais a Bíblia, assistindo mais a palavra, estando mais perto das pessoas da igreja, que são mais maduras espirituais. Então, tudo isso fez com que eu viesse abandonar. E, tipo assim, de vários vídeos que eu assistia por dia, eu comecei a assistir menos. Né? E eu baixava muito vídeo na época. E eu Não mandava tinha, nos não grupos. tinha, não tinha X vídeos ainda naquela época, né? Não, acho que não. Não tinha. Tinha que fazer download, né? Não tinha. Era download. E eu mandava nos grupos, né? Mandava nos grupos e tudo mais. Então eu fiquei uma pessoa realmente totalmente deturpada, né? E isso mexe muito com a cabeça. Porque qualquer coisa, porque o homem ele é muito visual. Então qualquer coisa, eu vi uma mulher na rua, já queria, né? Então a pessoa fica meio doida, né? E isso acaba transformando uma pessoa como se fosse uma maníaca sexual. Né? Tu não pode ver Entendi. uma mulher que já fica um maníaco, tu mexe com a mulher, né? Então são essas coisas que a pessoa tem que tomar cuidado. Isso é um grande perigo. Dos desafios que tu tiveste que enfrentar, tu achas que esse foi o mais difícil? Esse foi o mais difícil, Foi. sem dúvida nenhuma. Né? Pornografia, masturbação, para mim foi o mais difícil. É, amigo. Eu não vou te mentir. Estou passando pela mesma guerra contigo. Entre Não é dias de, fácil, entre como eu dias de falei, luta e dias de glória, a gente tipo assim, tá. a nossa sociedade em si, né, ela fala isso. E tu sabes o que é mais bacana, que eu acho que a sociedade precisa? É ouvir relatos sinceros como o teu. Porque as pessoas ainda têm medo de tocar em certos assuntos. Elas têm medo Sim, de serem preconceito, né? julgadas, Mesmo. preconceito, de serem colocadas na geladeira, né? A lacração aí e tal. E às Sim, vezes esse medo, né, torna algo que deveria ser tratado de uma maneira mais direta, torna aquilo ali muito secreto, muito obscuro. E tudo que é escondido, que é obscuro, é atraente, não é verdade? sim. Então a gente tem que encarar as coisas com naturalidade, enfrentar as coisas de frente, para que a gente consiga superar esses desafios. O que, que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida, porque a gente trazendo à tona, fica muito mais fácil também das pessoas saberem o teu problema e te ajudarem. Porque a pessoa Entendi. fica com aquilo ali para si, A, e como é que vai a saber outra que tu tá pessoa com não sabe problema? como te ajudar, né? Não sabe, né? Eu já tive vários amigos, né, que estavam com problema, mas não falavam nada. Como é que eu vou te ajudar se tu me fala? Não tem como. Né? Então, eu sempre tive essa transparência, ainda mais com os meus líderes espirituais. Eu sempre falava, cara, eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso de ajuda naquilo.
né? Porque sozinho a gente não consegue. A caminhada cristã, ela não é isoladamente, ela não é, né, mono. Não, ela é, ela é aberta, ela é para todo mundo, né? Então todo mundo tem que estar junto, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se um tiver com problema, o corpo todo está doente, Entendi. né? Então a gente precisa disso, né? Se nós estamos um corpo, se a perna estiver doente, como é que a pessoa vai caminhar? Não caminha, não caminha. Aí, E Amaral, e assim, essa questão da caminhada, tu te sentiu mais fortalecido depois de ter encontrado Deus na tua caminhada? sem dúvida, sem dúvida, Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Melhor coisa, porque na época, em 2014, eu estava perdido. Segura aí, Amaral, segura, segura. Não fala da tua perdição. A gente vai fazer o quê? Mais um corte aqui rapidinho. Já já a gente volta. Já já a gente